Muito antes do abominável ser chamado Adolf Hitler, lá no Antigo Testamento, já existia um homem determinado a exterminar completamente o povo judeu. Seu nome, Amã, o vilão por trás de um dos maiores planos genocidas já registrados na história narrativa da humanidade. A história acontece no livro de Ester, no poderoso Império Persa, durante o reinado do rei Xerxes, ou Assuero, dependendo da tradução. Estamos falando de um dos maiores impérios já vistos, territórios que iam do Egito até a Índia. Dezenas de povos, culturas, línguas e religiões convivendo sob o domínio persa. No meio disso, o povo judeu vivia em situação vulnerável, disperso em exílio, ainda longe da sua terra, tentando sobreviver como uma minoria. Nesse cenário surge Amã. Ele não era qualquer homem, era o segundo mais poderoso do reino, praticamente o primeiro-ministro de Xerxes, ambicioso, orgulhoso, frio, extremamente vaidoso. Era filho de Amedata e descendente de Agag, rei dos Amalequitas, antigos inimigos históricos de Israel. Ou seja, sua origem já carregava ódio, conflito e rivalidade. Amã era casado com Zeres e teve 10 filhos, formando uma família que compartilhava suas ideias de orgulho e poder. Xerxes, para demonstrar honra e autoridade ao seu ministro, decretou que todos os oficiais do palácio deveriam se curvar diante de Amã, e todos obedeciam, menos um homem, um judeu chamado Mordecai, primo e pai adotivo de Ester. Ele se recusava a se ajoelhar porque reconhecia somente a Deus como digno de reverência. Para alguém como Amã, aquilo não era apenas desrespeito, era uma afronta pessoal, um desafio direto ao seu ego. Tomado pela ira, ele investiga quem era Mordecai e descobre que ele era judeu. E aí, sua reação foi simplesmente monstruosa. Amã não queria punir apenas Mordecai. Ele decidiu exterminar todo o povo judeu do império. Um pecado cometido por um homem se transformou, na mente do vilão, em justificativa para eliminar uma etnia inteira. Em casa, ele compartilha o plano com sua esposa Zeres e seus amigos, e a resposta deles não foi moderada. Pelo contrário, incentivaram ainda mais o ódio. Sugeriram construir uma forca gigantesca, cerca de 20 metros de altura, para enforcar Mordecai publicamente. Não seria apenas morte, seria humilhação, terror psicológico e demonstração de poder. Mas Amã queria mais. Ele queria transformar sua vingança pessoal em política de Estado. Vai até o rei Xerxes e apresenta um argumento frio, calculado e manipulador. Diz que existe um povo espalhado pelo império que segue leis próprias, que não respeita o rei, e que por isso representa uma ameaça. Sem verificar, sem questionar, Xerxes confia em seu ministro e autoriza o massacre. Um decreto oficial é publicado. No dia 13 do 12º mês, todos os judeus deveriam ser mortos. Homens, mulheres, idosos e crianças. Seus bens seriam confiscados. Uma limpeza étnica legalizada. O império entrou em choque. Entre os judeus, um grande desespero. No palácio, Amã comemorava, acreditando que seu objetivo seria alcançado. Parece familiar? Um plano estruturado, oficializado pelo governo, com data marcada para eliminar um povo específico. Sim, lembra demais o que um austríaco promoveu no século passado, mas no meio dessa escuridão, surge uma figura improvável. Ester, uma jovem judia que, escondendo sua origem, havia se tornado rainha da Pérsia. Uma menina discreta, inteligente, corajosa. Mas agora, diante da decisão mais difícil de sua vida, Mordecai implora para que ela intervenha. Ela sabe o risco. Ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado. A pena era a morte. Mas Ester compreende que talvez toda a sua trajetória até o trono tivesse um propósito muito maior. E então, com coragem, ela decide enfrentar o impossível. E aqui temos uma das cenas mais tensas da Bíblia. Ester se apresenta inesperadamente diante do rei. Xerxes poderia ordenar sua execução, mas o rei decide ouvi-la. Ester não acusa Amã imediatamente. Ela é estratégica, convida o Xerxes e Amã para um banquete, depois para outro. Ela cria tensão, prepara o momento certo, deixa Amã confortável, confiante, para então revelar a verdade. No segundo banquete, Ester finalmente expõe tudo. Ela revela que é judia e declara: há um plano para destruir o meu povo. O rei fica em choque. Quando ele pergunta quem ousaria fazer isso, Ester aponta: o inimigo é Amã. O clima muda instantaneamente. Amã entra em pânico,
implora por sua vida, tenta se aproximar de Esther e o rei retorna e vê a cena como uma possível agressão contra a rainha. É o fim! Amã é condenado. E aqui entra a ironia histórica. Amã é executado exatamente na forca que ele havia construído para Mordecai. O homem que planejou matar um povo inteiro morre vítima do próprio ódio. Mas a história não termina aí. O decreto persa não podia ser cancelado. Então era tarde demais para simplesmente revogar a ordem. O que Xerxes faz? Ele autoriza os judeus a se defenderem. Em vez de vítimas passivas, eles se tornam combatentes autorizados pelo rei. Quando o dia do massacre chega, não acontece um genocídio, acontece um livramento. O povo sobreviveria. Amã não foi apenas um vilão comum. Ele representa o ódio institucionalizado, o desejo de poder que se mistura com preconceito, orgulho ferido e ideologia destrutiva. A comparação com Hitler não é exagerada. Ambos tinham o mesmo objetivo: apagar uma etnia inteira da história. Essa história é lembrada até hoje no Festival Judaico de Purim. Uma celebração de alegria, gratidão e memória. Porque lembrar é importante. Lembrar impede que o mal seja romantizado. Purim celebra a coragem de Esther, a fidelidade de Mordecai e o fato de que, mesmo quando tudo parece perdido, um ato de coragem pode mudar o destino de um povo inteiro. A narrativa de Amã mostra como o ódio pode crescer silenciosamente no coração humano. Como o poder pode corromper e como a indiferença de governantes pode legitimar atrocidades. Mas ao mesmo tempo mostra que bravura, fé e posicionamento têm poder real. O mal pode se levantar, mas sempre haverá aqueles que se levantam também para enfrentá-lo. Comenta aqui e me diz: você já conhecia essa história? Será que Amã serviu de inspiração direta para Adolf? Se você curtiu essa viagem por uma das passagens mais impactantes da Bíblia, curte o vídeo, se inscreve no canal e se prepara que o próximo vídeo será ainda mais enigmático.